Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática hoje, né? Toda quinta-feira nós estamos aqui reunidos para as nossas atividades e dando continuidade na nossa apostila, hoje a gente vai ver polígonos semelhantes e ampliação e redução de figuras, tá? Então o que será que é isso, né? Polígonos semelhantes são polígonos que possuem ângulos correspondentes congruentes. O que significa isso? Congruentes é a mesma coisa que iguais, tá? Então, eles possuem ângulos correspondentes iguais e lados correspondentes proporcionais, tá? O que vem a ser lados correspondentes proporcionais? Se eu ampliei a figura, todos os lados têm que ter aumentado na mesma proporção, tá? Ou se eu reduzir a figura, todos têm que ter diminuído na mesma proporção. Isso que significa proporcionais, né? E a razão entre as medidas dos lados correspondentes é chamada de razão de semelhança, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, ó. Apesar da figura estar invertida, tá vendo? Que é como se eu tivesse pego aqui e girado a figura, eles continuam sendo semelhantes, tá? Ó, esse ângulozinho agudo aqui do canto é correspondente a esse, e eles são iguais, tá vendo? Um risquinho em cada um. Esse ângulo aqui de cima é correspondente a esse ângulo aqui é correspondente a esse, e o ângulo de 90 graus aqui é correspondente a esse, tá? Então aqui eles colocaram valores numéricos, mas pela marcação que foi feita no ângulo, dá pra gente perceber que eles são iguais, tá? Ó, um risquinho, 2 e 2, 3 e 3, e o ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus, tá? Então aqui os ângulos correspondentes são todos iguais, congruentes. E aqui, se eu fosse fazer a medida dos lados, esse lado comparasse com esse lado comparasse com esse, todos eles teriam diminuído dessa figura para essa na mesma proporção, tá bom? Vou passar aqui um videozinho para vocês entenderem melhor. Estes polígonos são semelhantes. A escala de semelhança é K igual a 2. Através da definição de semelhança, encontramos as seguintes propriedades. Logo, os dados correspondentes de dois quadriláteros são proporcionais e a razão é igual à escala de semelhança. E os ângulos de polígonos semelhantes? Observe que os ângulos correspondentes são iguais. Isso, então ali deu para perceber, né? Da figura maior para a figura menor, uma era o dobro da outra, por isso que a razão de semelhança era 2, né? E os ângulos eram todos iguais. Agora aqui a gente vai falar um pouquinho de ampliação e redução de figuras. Então existem duas maneiras de fazer ampliação e redução de figuras, tá? A primeira delas é na malha quadriculada, que é aquele quadradinho, né? Então a gente pode aumentar ou diminuir o tamanho dos quadradinhos, e daí com isso a gente amplia ou reduz a figura. Ou então, na verdade, a gente pode não variar a quantidade do número de não variar o tamanho dos quadradinhos da malha quadriculada, mas fazer com que a figura dobre de tamanho utilizando os mesmos quadradinhos. Por exemplo, assim, vocês tinham um quadrado que media 4 por 4, 4 quadradinhos aqui, 4 quadradinhos aqui. Na hora de eu ampliar, digamos que eu quero dobrar essa figura, na mesma malha quadriculada é só fazer um quadradinho de 8 por 8. Então, eu dobro a quantidade de quadradinhos, né, no comprimento e na largura. Isso vai fazer uma ampliação da figura também. Então, eu posso ampliar ou reduzir o tamanho dos quadradinhos, ou apenas os quadradinhos do mesmo tamanho, ampliar ou reduzir pegando o dobro, o triplo ou a metade de quadradinhos para construir uma figura maior ou menor, tá? Isso na malha quadriculada. Agora, a gente tem um outro processo que não é na malha quadriculada, que a gente chama de homotetia. O que é isso? É uma transformação geométrica que a gente vai utilizar um ponto fixo aqui, como se fosse lá das aulas passadas que a gente estava vendo. Lembram que a gente traçava as retas pelos vértices das figuras e encontrava um ponto em comum, né? Então é como se fosse a mesma coisa. E esse ponto aqui é chamado de centro de homotetia. E a gente multiplica o tamanho dos segmentos de reta para ampliar ou reduzir essa figura, tá?
Então aqui, por exemplo, ó, eu tinha uma figura A, B, C, D, E, e eu marco um ponto externo a ela aqui, ó. Aí eu ligo esses segmentos de reta em todos os vértices da figura, tá? E daí se eu quero, digamos, dobrar a figura de tamanho, eu só vou pegar aqui, ó, e dobrar a distância, marcar os novos pontos lá do outro lado e construir uma figura ampliada, tá? Se eu quiser diminuir, eu posso aqui diminuir os tamanhos do segmento de reta e construir uma figura menor. Mas para vocês entenderem um pouquinho melhor, a gente vai para um exemplo e eu vou resolver no quadro e mostrar para vocês o passo a passo de como construir uma figura homotética, tá? A gente vai fazer uma ampliação através disso, desse processo aqui. E depois que vocês visualizarem lá os exemplos, né, que eu vou passar para vocês os exemplos resolvidos, vocês vão ter as atividades da semana para fazer. Então, vocês vão fazer os exercícios da página 36, 37 e 38 da apostila, e que são a respeito de figuras semelhança, tá, de figuras, e depois os exercícios das páginas 43 e 44 da apostila, que são sobre ampliação e redução, mas a parte de desenhar daí, tá? Todas essas atividades aqui, vocês vão fotografar e anexar lá no Positivo On na atividade liberada, tá bom? Então vamos lá para os nossos exemplos, para vocês verem como essa matéria é bem fácil, bem tranquila, vocês vão gostar. Se tiverem dúvida, é só falar comigo, tá bom? Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Então agora que vocês já viram um pouquinho da explicação do que são figuras semelhantes, né? E o que é ampliação e redução de figuras ali na parte dos slides, a gente vai para a parte da apostila, tá? Então eu quero que vocês acompanhem a minha explicação, peguem a apostila de vocês e vão completando junto comigo lá a parte da explicação, tá? Então a gente vai iniciar aqui, ó, na apostila, na página 35 vocês têm essas duas figuras aqui, dois paralelogramas que eu representei aqui no quadro, tá? E vocês vão pular, na verdade, para a página 36, que a gente tem que fazer a análise das imagens e completando com os valores. Tudo bem? Então, todo mundo pega a apostila e vamos lá juntos. Então, a primeira pergunta, vocês têm aqui, né, as duas figuras. Nós já vimos lá que figuras semelhantes são figuras que têm lados proporcionais e ângulos correspondentes iguais, tá? Então, aqui eles querem que a gente faça análise para ver se essas duas figuras são realmente semelhantes ou não. Então, a primeira pergunta eles querem, escreva a medida dos ângulos correspondentes. Então, quais são os ângulos aqui, ó? O ângulo A. O ângulo A é esse ângulo aqui de cima. Relembrando mais uma definição lá a respeito dos quadriláteros, os quadriláteros, eles têm ângulos opostos iguais, tá? E a soma dos ângulos tem que dar 360 graus. Então, ângulos opostos eu tenho aqui, ó, no caso. Se esse ângulo aqui mede 120, esse aqui mede 120 também, tá? E esse ângulo aqui mede 60, esse aqui tem que ser 60 também. Então, eu já sei que o meu ângulo A mede 120 graus, tá? O meu ângulo B mede 60 graus. O meu ângulo C, 120 graus. O meu ângulo D, 60 graus. Agora eu vou passar para a próxima figura, a mesma coisa, ó. Ângulos opostos têm o mesmo valor, então A vai ser 60. Então o ângulo A', 120 graus. O ângulo B', 60 graus. O ângulo C', 120 graus. E o ângulo D', 60 graus, tá? Agora, então, para uma figura ser semelhante, para duas figuras serem semelhantes, elas precisam ter ângulos correspondentes iguais. Então, quais são os correspondentes aqui, ó? O A e o A' são correspondentes, o B e o B', o C e o C' e o D e o D', tá? São os ângulos correspondentes. Aí lá eles perguntam, o que você observa quanto a essas medidas? Então, ó, os ângulos correspondentes são iguais. Isso a gente conseguiu observar fazendo essa análise aqui,
tá? Agora a gente vai fazer a análise das medidas dos lados para ver se essas figuras são proporcionais ou não, tá? Então aqui, ó, quanto que mede o lado AB? Aqui, ó, do A até o B. Se aqui embaixo mede 6 centímetros, aqui em cima tem que ser 6 também, né? Então eu vou colocar aqui 6. E aqui, ó, o lado BC. O lado BC, se esse lado aqui mede 4 centímetros, esse aqui também tem que ser 4. Tá? Só vou completar antes ali. Aqui, ó, tem que ser 18 e aqui tem que ser 12. Então, vamos montar as razões aqui. AB sobre a linha B'. A linha B' aqui, ó, mede 18. Então, eu fiquei com essa fração aqui. Essa fração dá para simplificar? Lembram lá que frações, sempre que o numerador e o denominador eu tenho na mesma tabuada, eu posso simplificar. O 6 e o 18, eu tenho os dois na tabuada do 6. Então, se eu dividir aqui por 6 e dividir aqui por 6, tudo que eu faço na parte de cima e de baixo da fração igual não altera o resultado. Então, eu vou ficar com a fração 1/3. Tá? Agora, BC mede 4. B'C' mede 12. Aqui também, o 4 e o 12, os dois têm na tabuada do 4. Posso simplificar. Vai dar 1/3 também, tá? CD, 6 centímetros. C'D', 18 centímetros. Simplificando por 6, 1/3. DA, 4 centímetros. D'A', 12 centímetros. Simplificando na tabuada do 4, vai dar 1/3. Então, estou vendo que todos os lados aumentaram na mesma proporção? A razão da proporcionalidade é que todos eles deu o valor de 1/3. Significa que essa figura é 3 vezes menor que a outra, né? O valor das medidas triplicou, ó. 4 vezes 3 virou 12, 6 vezes 3 virou 18. Então, os lados aumentaram na mesma proporção, tá? Então, isso significa que os lados são proporcionais. Aí, logo embaixo da letra B, tem um pontinho lá que pergunta: o que você observa quanto a essas razões? Então, aqui, ó, os lados são proporcionais. Então, nesse caso, o paralelogramo ABCD é semelhante ao paralelogramo A'B', C'D', porque os ângulos correspondentes são iguais e porque os lados aumentaram todos na mesma proporção. Tá? Isso é o caso de uma ampliação, né? A figura foi ampliada 3 vezes, nesse caso aqui. Como que eu digo essa informação que eu acabei de falar para vocês aqui, ó? O paralelogramo ABCD é semelhante ao paralelogramo ABCD'. Tá? Esse tio aqui, ó, na matemática, significa semelhante. Tá? Então, aqui eu posso afirmar que eles são semelhantes. Tá bom? Agora, a gente vai para o nosso segundo exemplo, que vai falar sobre ampliação de figuras pela homotetia. Tá bom? Então, vamos lá para o nosso segundo exemplo. Agora, nós vamos construir aqui figuras homotéticas, tá? A homotetia é uma das maneiras de ampliar ou reduzir figuras. Então, vocês têm esse exemplo já resolvido na apostila de vocês, mas eu vou fazer o passo a passo para vocês aprenderem como que faz, tá? A construção dessa maneira. Então, vocês têm aqui um triângulo ABC qualquer, tá? E a primeira coisa que vocês têm que fazer é marcar um ponto externo ao triângulo. Pode ser no lugar que vocês quiserem, tá? Vocês vão marcar um ponto externo ao triângulo. Aí aqui, o que nós queremos fazer nesse exemplo? Nós queremos ampliar essa figura 3 vezes. A razão de semelhança dela. A gente vai triplicar o tamanho dessa figura, tá? Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ligar os vértices do meu triângulo até o ponto externo que eu marquei lá fora, que eu criei. Tá? Então, eu vou ligar aqui, ó, o ponto O até o ponto A, o ponto O até o ponto B
e o ponto O até o ponto C. Tá? Depois que eu fiz isso, vocês podem fazer essa atividade utilizando compasso ou utilizando régua. Tá? Se vocês estiverem utilizando régua, vocês podem medir essa distância desse segmento de reta que vocês criaram aqui. Tá? Se vocês estiverem usando compasso, vocês podem usar só o compasso, daí não vai precisar da régua. Tá? Então, o que eu faço? Ó, eu liguei aqui, só que eu vou prolongar essa reta. Tá? Eu quero que ela fique maior. Então, eu vou prolongar aqui, ó, na mesma inclinação, tudo, eu só vou aumentar essa reta para o lado de cá. Tá? Deixar ela maior. E essa também. E essa também. Agora que eu fiz isso, eu vou marcar os vértices do meu novo triângulo, tá? Então, primeiro aqui, ó, a medida, bem certinho do ponto A até o ponto A, eu vou marcar no meu compasso, tá? Aí, como eu quero triplicar a figura, ó, eu vou ver essa medida. 1, 2, 3 vezes, tá? Aqui eu vou marcar esse pontinho, que esse pontinho vai ser o meu vértice A'. Agora, novamente, ó, pego o meu compasso, vou medir a abertura do ponto O até o ponto B e vou marcar 1, 2, 3, tá? Eu já prolongo a reta lá, pra gente encontrar o nosso ponto B. Vou prolongar aqui que faltou, ó. Faltou reta. Então, aqui eu tenho meu ponto B', tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa com o meu ponto C. Mede a abertura do ponto O até o ponto B, C, desculpa. 1, 2, 3. Aqui também vou prolongar um pouquinho, ó, que faltou. Aqui é o meu ponto C', tá? Agora a gente só vai ligar esses vértices aqui. E ó, vocês acabaram de construir um triângulo A', B', C', que é 3 vezes maior do que o original, tá? Se vocês quisessem dobrar o tamanho da figura, o que nós teríamos feito? Marcado o vértice aqui, ó, 2 vezes só. Se eu quisesse quadruplicar a figura, eu ia marcar mais uma vez aqui para cima, ampliando 4 vezes. Se eu quisesse dividir a figura pela metade, o que eu faria? Marcaria metade da distância inicial só aqui, construiria um triângulo menor. Tá? Então, assim vocês fazem ampliação e redução de figuras, tá? Agora, aqui continuando na página 42 da apostila, né? Como eu falei, vocês já têm esse exemplo resolvido aqui. Agora, eles querem que a gente faça a análise das medidas dessas figuras e compare, tá? Essa parte vocês vão completar lá a apostila de vocês vão medir quanto mede cada segmento de reta aqui, fazer a comparação entre eles, e vão medir aqui as medidas dos lados do triângulo e fazer a comparação entre eles, tá? Vocês vão ver que a medida daqui até aqui e a medida total triplicou, né? A do ponto O até o ponto B e do ponto O até o ponto B', triplicou. Do ponto O até o ponto C, O até C', triplicou, tá? E as medidas aqui AB e a linha B' vai ser 3 vezes maior. Aqui, B', C' vai ser 3 vezes maior que a BC, né? E o AC aqui também triplicou. Vocês vão comprovar isso tudo agora medindo com a régua, tá? E completar lá
a página da apostila de vocês. E depois vocês também podem fazer análise dos ângulos, tá? Medir o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, a linha, B linha e C linha. Vocês vão comprovar que os ângulos são iguais. Então aqui a gente fez uma ampliação e as duas figuras são semelhantes porque tem ângulos correspondentes iguais e lados proporcionais, tá bom? Agora, depois dessas duas explicações de exemplos aqui, vocês podem realizar as atividades lá que foram selecionadas lá. No slide tem quais atividades, quais páginas da apostila vocês devem fazer, tá bom? Se tiverem dúvida, contem comigo e até a próxima.